E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje a gente vai falar sobre algo que é bem importante na hora da gente fazer quadrinhos, né? Que seria o último estágio, né, do trabalho mais pesado para fazer quadrinhos, que é a arte final, tá? Fica aqui que eu vou te mostrar mais ou menos como é que é feito e como é que a gente pode fazer, sabe? Como é que que a arte final pode ser melhor, ou então as opções que a gente tem de fazer arte final, né? Se bem que é algo bem pessoal de cada um, mas é interessante conferir, tá bom? De início eu vou fazer aqui a divulgação, tá, do meu perfil lá na Fliptrue, para quem quiser ler meus quadrinhos, tá tudo lá disponível de graça, tem algumas histórias, né, não são várias, mas tem algumas, tá bom? Espero vocês lá, certo? Bora pro vídeo? Então, arte final, né, o que seria a arte final? Eu procurei essa imagem justamente para mostrar isso, entendeu? Essa imagem aqui é onde tem o Batman, né, desenhado a lápis, e logo do lado ele finalizado, né, em arte final. Não sei se utilizaram digital, eu acredito que não seja digital, acredito que isso aqui é nanquim, escaneado, certo? Porque acho que, se eu não me engano, é uma imagem um pouco antiga, tá? Mas pode ser que ela seja digital também, eu não sei a informação ao certo. Eu trouxe ela para mostrar justamente esse contraste que tem entre a etapa do lápis, né, e a etapa da arte final, né? Como nessa imagem aqui ele já deixou demarcado, né, as áreas que seriam chapadas de preto. E nesse caso a gente encontra pouquíssima rachura, tá? Aqui a gente só vê ela aqui a gente só vê rachura, né, na estátua, né? E acho que em alguns lugares de sombra também, mas é muito sutil, tá certo? O desenho tem todo um contraste, né, de branco e preto, mas eu trouxe para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o que é arte final, né? E a arte final é onde você vai mostrar como será a sua arte, o seu leitor, né? Na hora de você fazer os seus quadrinhos, como é que ela vai ser? Ela vai ter mais rachura, vai ser toda chapada de preto e branco num contraste forte, como é o caso dessa arte aqui, né? Existem outras formas também de você fazer, mas você decide isso até antes mesmo de você fazer o quadrinho, que aí você já desenha pensando em como é que vai ser sua arte final. Isso facilita muito. Também dá para fazer, você construir o seu desenho e depois fazer a arte final, normal, e também você planejar tudo antes, né? E o que eu aconselho é que você planeje tudo, tá certo? Para que você chegue nessa etapa já sabendo o que você vai fazer, tá? Mas para que serve, né, a arte final? Ela define traços, tá? Você deixa o seu quadrinho mais limpo, deixa ele mais vívido, entendeu? Onde você entende o que é luz, o que é sombra, o que é que tá mais próximo de você, o que é que tá mais distante, tá certo? E nessa etapa é onde você coloca, né, o seu estilo ali. Se bem que o estilo ele vem com o tempo, mas é onde você coloca como você enxerga as coisas, né? Ou como você quer que o leitor enxergue. Porque na arte final você pode colocar também a harmonia, entendeu, da história, você pode colocar a ação da história, entendeu? Tá tudo definidinho também no desenho, né? Também no roteiro, no desenho, nos personagens, mas também ele é colocado de forma clara na arte final, tá certo? É uma etapa muito gostosa de fazer, eu acho muito legal, tá bom? E aí eu trouxe alguns estilos de arte final pra gente conferir, tá bom? Pra que é que serve, né, a arte final? Por que é que a gente faz a arte final? Um adendo, tem algumas pessoas que arte finalizam seus quadrinhos com lápis, entendeu? Usam lápis, às vezes numa textura, mas uma textura não, num tom um pouco mais forte, né, que é o caso, se eu não estiver enganado. Eu não sou muito bom com essas classificações de lápis, apesar que eu deveria ser, né, apesar que eu deveria saber mais, mas acho que é o 6B que é um pouco mais escuro, né, e aí algumas pessoas arte finalizam daquela forma, eles escaneiam e aí passam para algum programa e lá fazem os acabamentos. Mas para que é que serve, né, a arte final? Eu fiz uma listinha aqui, tá bom? Eu vou olhar para cá rapidinho, mas ele define traços, né? Como eu já tinha dito, você limpa toda a sua arte e faz ela ficar mais viva, entendeu? Você dá mais vida ao seu trabalho. Chapados de preto, né? Você decide onde é que vai ser o preto, você decide onde é que vai ser branco, entendeu? Você cria contraste, você cria clima através da sua arte final, tá? E ela dá acabamento à sua arte. Não sei se vocês perceberam, né, que alguns traços aqui eles estão um pouquinho tortuosos, né? Na arte final você pode corrigir isso, independentemente se ela é digital, se ela é tradicional, entendeu? Você consegue corrigir isso na hora de você arte finalizar,
colocar alguns detalhes, ó, como dá pra ver aqui, ó, o nariz da estátua aqui não tá, aqui já tá, entendeu? E aí você utiliza outras ferramentas, tem alguns lápis que são brancos também, você pode utilizar tinta branca para cobrir o seu nanquim, etc, e etc. São várias e várias formas e você utiliza a sua criatividade para estar dando vida aí na sua arte final do seu quadrinho. Tá certo? Outro ponto também que eu queria destacar é que quando você vai arte finalizar para preto e branco, é diferente de quando você vai arte finalizar para o colorido, né? Eu acredito que você já deve arte finalizar, né, o seu desenho, o seu quadrinho, se no caso se ele for colorido, já pensando, né, em colocar a cor, né? Você nunca faz esse tipo de desenho para colorir depois, entendeu? Porque aqui você poderia usar outros tons, tá certo? Que iam enriquecer ainda mais, né, o seu quadrinho no final, iam contar melhor a sua história, né? Eu escolhi para trazer como exemplo alguns mangás. Por quê? Os mangás, porque é incrível, é muito bonito a arte do mangá, a arte final do mangá. O traço é muito bem definido, os chapados de preto são muito bem definidos, entendeu? Olha o equilíbrio aqui dessa página do Eiichiro Oda, né, que é o criador do One Piece. Olha como ele equilibra bem o preto e o branco na página. E aí ele coloca uma coisa que é incrível, que aparece, né, em diversos quadrinhos, mas que é muito legal, que são as achuras, entendeu? Depois eu posso até fazer um videozinho explicando mais ou menos o que seriam achuras. Eu acredito que você que está me assistindo aqui já tem uma noção, né? Mas se não tiver, depois vai ter vídeo falando. Mas é simplesmente você utilizar tracinhos juntinhos, pontos de preto, entendeu? Para dar volume a alguma coisa, seja água, seja terra, seja madeira, e pode ser utilizado em roupas, em personagens, entendeu? Você no seu modo de ver o mundo, ou no modo que você quer que o seu personagem, que o seu leitor enxergue os seus personagens, enxergue o seu mundo, você vai colocando, entendeu? É algo bem pessoal, mas eu acredito que quanto mais a gente sabe de formas de fazer, mais interessante vai ser o nosso trabalho, tá bom? Eu trouxe One Piece, trouxe esse mangá aqui também, que tem uma arte final muito bonita, muito interessante, tá bom? Em Naruto também, esse equilíbrio de arte final, esse equilíbrio, né, de preto e de branco chapado, ele é muito bonito também de se ver, é um equilíbrio muito bom, entendeu? Então, para fazer os meus quadrinhos eu me inspiro nos mangás, apesar de eu achar que eu não faço assim aquele quadrinho 100% no estilo mangá, mas eu utilizo, me inspiro muito nos quadrinhos nos quadrinhos, né? Porque para quem não sabe, não existe distinção entre o que é quadrinho americano, o que é mangá, eles são quadrinhos, entendeu? São histórias em quadrinhos. Aí os estilos é que são diferentes, né? A gente tem o quadrinho europeu, a gente tem o quadrinho japonês, entendeu? E cada um tem um nome, entendeu? Tanto que em Portugal, quadrinho se chama banda desenhada, entende? Então são só formas de a gente mostrar qual é o estilo daquele país, daquela região, certo? Mas eu me inspiro muito nos quadrinhos japoneses, né? Pra estar fazendo os meus. Eu também trouxe um do Dragon Ball também, que eu acho incrível. Acho muito bonito, ele usa achuras pra distinguir sombra, né? Que é bem interessante, porque o Dragon Ball ele tem muito músculo, né? A musculatura dos personagens é muito clara, né, no desenho. Então ele utiliza a Ashura para poder exemplificar isso de forma melhor. É muito bonito, muito legal de se ver. Vou falar um pouquinho sobre cores, que eu acredito que também as cores, apesar de eu achar também que são uma etapa diferente da arte final, elas também meio que estão inclusas, né, nessa etapa do processo, tá bom? Eu vou passar rápido por cores, porque eu não sou uma pessoa assim tão boa com cores, queria ser melhor, entendeu? Meus quadrinhos, alguns, né, que eu colori, deixaram um pouquinho a desejar, são bonitos, mas para contar a história é diferente, entendeu? Acho que precisaria de mais vida, né, dentro do quadrinho, teria que estar mais mergulhado dentro do clima da história, tá bom? Mas a gente tem alguns quadrinhos aqui, eu trouxe dois bem diferentes, um americano, um japonês. Esse aqui é Akira, né, que eu gosto bastante das cores desse quadrinho, porque ele conta, né,
a história através das cores, ó. Que tem muita ação, tem muita achura, não é? E as cores meio que vão contando a história, né? O pessoal aqui em laranja, ele em azul, o fundo vermelho, entendeu? Tudo isso é para você passar clima, é para você passar sensações, né, para sua história. E aqui no Coringa é a piada mortal. Em uma das páginas, não vou dizer qual é a página, quem já leu sabe qual é. E ele é uma cor mais escura, entendeu? Por quê? Porque Batman e o Coringa é algo mais tenebroso, entendeu? O Coringa é para passar medo, o Batman é obscuro. Então o quadrinho normalmente ele vai ter cores escuras, né? Ele vai passar essa sensação. E é muito interessante de ver. Eu acho muito bacana as cores dos quadrinhos do Batman. Acho que ele mergulha muito, né? No tema, na história, né? Aí eu trouxe mais 2 exemplos aqui. Que é um quadrinho de terror, que eu achei muito massa, porque ele é todo escuro, ele é mais negro do que o quadrinho do Batman, né? Você vê que tem algumas cores que são mais felizes, por assim dizer, e aqui não. Aqui ele tem o calor em alguns quadros e ele tem o negro e o roxo, né? Que são cores que passam medo, nervosismo, entendeu? Para poder estar fazendo o seu quadrinho contar melhor a história e passar a melhor sensação e te levar para dentro, né, da história. É bem legal. Esse aqui que é de The Walking Dead, você vê que são cores mais opacas, né, por assim dizer, por conta do lugar onde eles moram, né, e por conta da história também. A história não tem vida, né, é uma história sobre zumbis, então tudo está interligado, né, nos quadrinhos, e as cores são um processo bem importante. Então estude teoria das cores, estude cores, que você vai conseguir colorir melhor, e é algo que eu vou fazer, tá certo? Vou me comprometer aqui a fazer mais para poder estar colorindo melhor meus quadrinhos, tá bom? Agora, vindo aqui para o Photoshop, eu quero mostrar mais ou menos para vocês como é que eu arte finalizo os meus quadrinhos, tá? Aqui eu tenho uma das páginas, é a página 29 da estação 4, onde eu, utilizando essa caneta aqui, espero que esteja dando para ver, canetinha Bic, tá bom? Ela tem uma ponta bem fininha, mas bem interessante para você arte finalizar. Algumas pessoas usam isso aqui, quem não tem tanto recurso, para estar comprando material caro. Eu até tenho o digital, até tenho o Photoshop, mas eu gosto muito da caneta Bic também, gosto de fazer no tradicional e não tenho mesa digitalizadora para arte finalizar. Então, o meu processo, né, depois que eu arte finalizo com a caneta do jeito que vocês estão vendo aqui, eu só escaneio, tá certo? E aí eu deixo a página, eu venho aqui, né, em tons, deixa eu só selecionar a camada, aqui. Eu venho aqui, né, em tons não, em níveis, né, e mexo aqui, ó. Aí deixo um mais escuro, deixo outro mais claro, entendeu? E aí eu consigo um tom assim que parece que a página foi desenhada digitalmente, entendeu? Esse tom ele ajuda demais, demais, demais. Porque aí você tem um quadrinho digitalizado totalmente, 100%, né? E aí você consegue fazer muita coisa nele, tá? E aí depois de fazer isso aqui, se o quadrinho for preto e branco, né, eu vou só chapar de preto o que tiver para fazer, porque a achura, essas coisas eu faço tudo na página mesmo, eu faço tudo à mão, tá? Eu não faço pouquíssima coisa no digital quando eu vou finalizar. A maioria das vezes eu só chapo de preto, entendeu? Algumas coisas e o quadrinho tá pronto. Nesse quadrinho específico, eu coloquei a cor nele, certo? E aí eu tenho aqui, deixa eu ver minha página, a cor, entendeu? Para fazer a cor eu utilizo alguns pincéis, né? Alguns brushes aqui do próprio Photoshop. E vou fazendo a cor manualmente. Demora? Sim, muito. Mas quando o quadrinho fica finalizado, né, ele fica bem bonito. Eu gosto bastante desse quadrinho, né? Apesar das cores eu achar que elas deveriam ser diferentes hoje em dia, né? Mas eu gosto bastante da estação por conta disso. Eu consegui colorir um quadrinho de 25 páginas, aqui tá 29, mas são só 25 páginas desenhadas. Eu gostei, ficou legal, né? Apesar que eu faria diferente hoje. Tá certo, pessoal. Mas é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje.
Quando forem finalizar seus quadrinhos, sempre tentem fazer o melhor de vocês, entendeu? Colocar ali o que você entende por ser o melhor para que o seu leitor veja. Nada de fazer de todo jeito, tá bom? Tenta colocar o que você sente ali na página, sente que vai ser interessante para o leitor, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigadão. Até mais.